E aí pessoal, tudo bem? Como é que está a reta final de preparação para o concurso do MPU? A prova está chegando, agora é dia 21 de outubro, sei que vocês devem estar bem aflitos aí nessa reta final, a gente tem bastante ansiedade de chegar à prova logo, hora quer que chegue a prova, hora quer que não chegue. E desde o início, quando saiu o edital, eu sempre aviso que tem duas matérias que são muito importantes para o concurso do MPU. Na parte básica vai ser a parte português, vai ser o diferencial, vai ter o maior número de questões. E na parte específica, nós temos aí a matéria AFO, Administração Financeira e Orçamentária, que surpreendeu muita gente, já que não estava no edital passado e apareceu nesse edital. E a matéria que eu considero que vai ser a matéria realmente diferencial. Acredito que vão ter maior número de questões, vai ser para a AFO. E a matéria que também tem um grau de dificuldade, que é um grau de dificuldade mais elevado, já que envolve estudar bastante legislação. E para isso, então, eu chamei um amigo meu, que é o Marcel Guimarães, sabe tudo de AFO, professor de AFO e de Contabilidade Pública. Ele é consultor do Senado Federal e hoje veio aqui com vocês para dar várias dicas para vocês sobre a matéria AFO. E agora, Marcel, obrigado aí pela presença e fica à vontade para dar dica para o pessoal aí sobre a matéria que está deixando todo mundo aí com um coraçãozinho aí aflito esses dias. Qual a dica que você começaria para o pessoal? Bom, pessoal, tudo bem? Primeiro agradecer a oportunidade, né, de estar conversando com vocês. É mais um bate-papo, né, sobre a impressão, né, geral, o que pode acontecer nessa prova, né? Foi uma surpresa para todo mundo aparecer, né, a matéria no concurso de técnico, que não é normal, né? Então eu acredito que apareçam umas 15 questões, né, pelo menos aí. É o que eu imagino também, umas 15 questões. O que eu achei, né, de ruim nesse edital é que a AFO está em último no edital. Então, provavelmente é a última disciplina, né, da prova, é o que significa que a pessoa está cansada, né? Então, o seu grau de atenção ali já foi para o espaço há muito tempo, né? Já passou lá pelo português, pelo raciocínio lógico, e você veio, né, para complicar mais ainda a vida, né? Então, já é uma disciplina complicada. A dica que eu dou, primeiro, é não deixar por último, né? Principalmente as questões de lei de responsabilidade fiscal, né, que também é uma surpresa aparecer no concurso de técnico. O CESP fez uma prova há 2 semanas do Ministério Público do Piauí, né, e não apareceu lei de responsabilidade fiscal, e era uma prova de analista. Né? Então, quem ainda não tiver olhado para essa prova, pega ela no site do CESP, resolve. Tá? E a LRF cai toda a lei? Toda a lei. Tá? Caramba. Então, assim, até começando já a falar um pouquinho sobre ela, né, o que eu acho que é importante, não deixar de lado os limites de pessoal, né, lembrar que o Ministério Público da União tem um limite de 0,6% da receita corrente líquida, né, então pode ser que apareça alguma coisa dessa na prova. Saber muito bem as regrinhas que a LRF trouxe para PPA, né, PPA não, que não teve, mas LDO e LOA, né, saber as regras de contingenciamento de gasto, o artigo 9º, que é importante, provavelmente tem coisa do MPU ali também. Você é professor também de cursinhos para concurso, você lembra os artigos? O 9º. Aí, tá vendo? O professor de cursinho sempre lembra dos artigos na cabeça. Então anota aí, pessoal, artigo 9º, o quarto, o quinto. O de limite pessoal é saber as regras do 18 até o 23. 18 a 23, vai anotando aí. O 25 de transferência voluntária também é importante saber isso aí, né? As coisas que têm relação com o MPU. Então anota aí que vocês vêm para revisar no dia da prova. A dica que eu costumo dar sempre para os alunos é abrir a lei e procurar lá Ministério Público. Né? Que é o que o cara da banca vai fazer. O que o cara da banca como é que ele vai elaborar a prova? Vai abrir a lei, vai dar um Ctrl F, Ministério Público. Baixou lá o limite de pessoal. Aquilo é a prova. Exatamente, porque tem um limite de gasto realmente para o órgão Ministério Público. Né? Porque o Ministério Público ele é um órgão independente, né? Mas que quem elabora a proposta dele, né? Eles elaboram e mandam para a SOF, que encaminha para o presidente, que é a iniciativa sempre do Poder Executivo. Né, mas tem regras específicas para eles. Então eu sempre dou essa dica na aula. Cara, abre a Constituição, abre a LRF e procura lá, Ministério Público. É o que o cara vai fazer, como é que ele vai elaborar a sua prova? Desse jeito. Né, ele não vai procurar peremptório na lei. Ele vai procurar Ministério Público. E achou, tá lá a questão. Né? Então o que eu imagino, né, que eles façam? Umas 5 questões de LRF, né, pelo menos. E nas outras 10 sempre vai ter uma de princípio. Né, tentar sempre focar nos princípios que tem exceção, né, os princípios da exclusividade, né, o princípio da legalidade, né, que esse não tem exceção, mas é importante, tem o da anualidade que tem exceção,
tem o da não vinculação de imposto, que esse tem umas 500 exceções na Constituição, então é sempre importante, o CESP adora isso, né? Botar a exceção, aí começa, né? Por quê? Porque eles trabalham na lógica do pode e do deve, né? Então eles sempre vão tentar fazer alguma coisa nesse sentido, né? Acho que eles devem colocar alguma coisa de orçamento-programa, né, que é o que eles, pelo edital, assim, que eles botaram lá de técnica orçamentária. É uma parte mais teórica? Uma parte chata. Vamos dizer, essa assim, parte falar teórica, português, claro, né? É uma parte chata, não pode falar palavrão aqui, mas é chata para isso. Né? Seria o conceito de orçamento-programa. O conceito, a evolução, né? Coisa que eles têm colocado em todos os concursos. PPA, LDO e LOA é assunto, certeza, pelo menos uma ou duas questões disso. Normalmente eles têm trabalhado agora mais com PPA. Porque tem mais regra, então eles têm feito isso. E aí seria aquela parte que está na Constituição, PPA, LOA e Isso. O problema é que tem parte na LRF, que são os artigos que eu citei, o 4º e o 5º. Então eles podem misturar a regra da Constituição com a da Lei de Responsabilidade Fiscal. Muito bom. Então acho que eles podem fazer isso aí. Conceito de receita e despesa, aí mistura a Lei 4.320 com os manuais. E aí normalmente é a da natureza, né, que tem muita novidade aí com as portarias. Ultimamente eles têm mudado essas regrinhas, isso também pode aparecer na prova. Né? Mas eu acho isso, cara. Acho que o aluno tem que ter, né, sangue frio de nessas 2 últimas semanas saber revisar a matéria. Né? É uma parte muito difícil do concurso, porque normalmente nas 2 semanas que restam a gente fica pensando naquilo que a gente não fez. Né? E aí você chega na prova e erra aquilo que sabia. Porque não revisou. Porque não revisou. Então é um momento que você tem que ter o sangue frio de chegar, agora eu parei. Não vai dar para aprender arquivologia em meia hora. Não tem como. Eu tinha que ter feito isso nos últimos 5 anos. E eu falo pro pessoal, é melhor você tirar essa fase final para revisar tudo que você já estudou do que deixar isso de lado e querer aprender matéria nova a essa altura. Não dá mais. Então você tem que aceitar que algumas coisas você vai deixar em branco, né, e vai tentar acertar aquilo que você sabe. Eu sempre falo com o pessoal, faz o exercício mental. Pensa no concurso que você não passou. Você não passou porque errou o que sabia. E por que você errou o que sabia? Porque não fez a revisão. Exatamente. Então você tem que conseguir fazer isso agora. Né? Avaliar o que você fez, dar valor para o que você estudou. Né? Claro que na sexta-feira antes da prova você vai deitar a cabeça, vai tentar dormir, não vai conseguir. Isso é normal também, eu era muito assim. Se você está conseguindo dormir é porque você não entendeu o que está acontecendo. Não tá talvez ainda naquela sensação de chegando, se deu conta que está chegando com concurso. E aí não tem jeito, você sempre vai pensar, em todos os concursos que eu fiz na minha vida, na sexta-feira eu pensei assim, se eu tivesse mais um mês eu passava. E não adianta, eu podia ter mais um ano, às vezes. A gente nunca acha, né? Você nunca acha que está bem preparado. Então é isso, ter cabeça fria, valorizar o que você conseguiu fazer, né? Revisar o conteúdo importante. Né, de todas as matérias, não deixar de lado o português. O português E uma coisa que você falou no começo aqui da nossa conversa, você diz para preferência começar a prova por AFO, você acha que é uma boa estratégia? Assim, o que eu acho, né, em termos de estratégia de prova? Cada um vai ter uma regra para isso. Né? Eu acho que você tem que fazer primeiro português, né, sempre, e depois fazer a matéria que você estudou mais. Né? Que é para você não errar aquilo que você sabe. Muito bom. Porque tem gente que vai, eu quero fazer a conta. Se você é ruim de conta, você vai errar no começo ou no fim. Tanto faz. E às vezes é até bom que não sobre tempo para fazer, porque você vai largar em branco e não vai tentar fazer besteira, né? Então eu recomendo que comece pela matéria que você domina, né? Para garantir o teu acerto ali quando você está com a cabeça fria ainda. Isso vai muito na linha do que eu penso também. E eu quando fazia concursos, eu sempre começava pela parte que eu considerava mais difícil e que eu tinha mais estudado também. Porque se aquilo que você acha que é mais difícil, se você for deixar para o final, você vai estar cansado, vai estar esgotado e vai ter mais chance de errar ainda. Eu cito um exemplo aqui, processo civil, que eu fazia concurso de advocacia pública e processo civil, matéria que tinha muitas questões, era uma matéria difícil de você estudar e eu não era tão bom em processo civil. Então, ao invés de começar com administrativo, eu ia para o processo civil, garantia ali as minhas questões que eu tinha que acertar e depois, em administrativo, eu estando com a cabeça cansada ou não, eu ter um rendimento que seria um rendimento razoável para passar. Então, eu acho muito boa essa dica também minha dica vai para o português, começa com o português, que é muito texto longo, tem que interpretar. Depois vai pro AFO e depois vai resolvendo as matérias na hora que você tiver mais. Às vezes, se não for AFO, estudou mais direito administrativo, faz logo aquilo. Né? Garante, porque é aí que você passa no concurso. Não sabe nada de raciocínio lógico. Larga pro final. Não adianta. Né?
Então eu acho que essa estratégia de fazer a prova é importante, porque aquilo ali, afinal de contas, você estudou 2, 3 anos, se preparou para aquele momento. Né? Percebeu que está cansado, levanta, vai ao banheiro na hora da prova, né? 2 minutinhos, bebe uma água, porque você tem que estar com o teu nível mental bom. Sempre alto, né? Sempre lá alto. E eu falo ao pessoal também, na hora da prova, eu nem falo assim, espera estar cansado não. Marca um tempo de estudo, quando você sentir que vai cair o rendimento, dá uma pausa, vai no banheiro, passa água no rosto, volta, começa de novo um nível alto, sentiu que vai começar a ficar cansado, já dá uma pausa novamente. Mas é isso mesmo. Cara, então isso é importante, são essas 2 semanas finais aí, que são decisivas na aprovação, né? E com certeza o pessoal que está vendo o vídeo se preparou para esse momento e não pode deixar a peteca cair, né? Faltando 2 semanas aí. Né? E AFO não é esse bicho de 7 cabeças, não. É muita legislação, né? É chato. Mas, é muita legislação para memorizar. Eu sempre brinco que a LRF é o Dom Casmurro. Né? Que é aquela coisa que todo mundo já começou a ler, parou na metade, e quem chegou no final não entendeu nada. Então, né, ela é uma lei enjoada, mas é enjoada para todo mundo. Né? Então é saber mais ou menos onde é que está pisando que dá para se salvar. Tá certo. Tá. Então agradeço demais aí a participação, o pessoal agradece também, que foram dicas fundamentais aí. E lembre dos pontos que ele falou, os mais importantes, revise e ficamos aqui até o próximo vídeo. Obrigado, gente.